Muito bom dia para todos nós. Com essa chuva gostosa, mansa. E um recadinho do Luiz Antônio. Quando a gente pensa que o Luiz Antônio tirou um dia para descansar, ele está carregando pedra. Então, certamente, ele está fazendo palestra. Acho que em Rio Preto, São José do Rio Preto, tem inúmeras casas cujas palestras acontecem aos domingos de manhã. E como o dia hoje tem 25 horas, somos privilegiados com 1 hora a mais, nós podemos fazer um estudo de 2 horas. O que você acha, André? 3? Não, 2 menos, né? Porque senão, tem gente ali desmaiando, o outro lá já está querendo infartar. Brincadeirinha, viu, gente? É 1 horinha só mesmo. Eu gostaria de iniciar o estudo de hoje lendo um trechinho da introdução no livro, é um texto, uma mensagem de Emmanuel. Ele diz assim, porque nós vamos lendo o livro e às vezes a gente acha que esses acontecimentos é só com o outro, né? Que acontece na casa do outro. E Emmanuel nos diz assim, aqui os quadros fundamentais da narrativa nos são intimamente familiares. Olha só, a afirmação de Emmanuel. Nos são intimamente familiares. O coração aflito em prece, a mente paralisada na ilusão e na dor, o lar varrido de provações, a senda foragida de lutas, o desvario do ciúme, o engano da posse, embates do pensamento, deixa eu tirar o óculos para ler, conflitos da emoção. Então, tudo isso, diz Emmanuel, nós conhecemos intimamente. Então, vamos rever um pouquinho o que nós já vimos até agora, nos domingos anteriores, para nós nos situarmos. Então, vamos fazer uma breve recapitulação. Nós sabemos que, lá no Templo do Socorro, é onde se acham Clarencio, que é o ministro da regeneração da colônia Nosso Lar. Também lá está Hilário e também lá está André Luiz. Então, é esse trio aí que vai nos acompanhar na narrativa. Oi, Lu. A luz, André. Obrigada, Mária. Esse trio é que nos acompanha na narrativa do livro de hoje, né? Então, lembrando a história que nós vamos acompanhar, que nós já vimos. Nós temos aqui o Amaro, que é o pai. Ele era casado com Odila, mas que já desencarnou. Está em segunda núpcias com a Zulmira. A Odila desencarnou muito cedo, muito jovenzinha. E nas segundas núpcias ele também se casou com uma jovem de 25 anos. Do primeiro casamento, ele tem uma filha adolescente, que está de 14 para 15 anos, a Evelina, e o Júlio, um filhinho de 8 anos. O que acontece? A Odila, que é a primeira esposa, já desencarnada, não aceitou o casamento de Amaro com a Zulmira. Ela nunca aceitou. Por quê? É aquele amor possessivo. Então ela diz, a minha casa, o meu marido, os meus filhos, então tudo é meu, é meu, é meu. É posse, é o egoísmo. E esse comportamento possessivo chega até Odila. Poderia não, até a Zulmira. Poderia não chegar? Poderia. Se a Zulmira também se mantivesse num nível de frequência acima disso que estão as vibrações da Odila. Mas ela também se mantém numa frequência mais baixa devido ao amor egoísta. Ela tem muita inveja e ela não aceita os cuidados que o Amaro dedica ao filho. Como o filho ficou órfão muito pequenino ainda, o pai dedica um tempo muito grande a ele. E a Zulmira não aceita isso, tem ciúmes, e ela deseja ardentemente a morte do menino. Ela não tem coragem suficiente para praticar o ato, mas ela deseja intimamente. Até que numa oportunidade, eles estavam na praia, ela consegue criar uma situação para que a menina, a Evelina, se afaste, vá brincar em outro lugar. O pai também não está ali. Ela fica sozinha com o menino. E ela se afasta um pouquinho e deixa a criança sozinha, na beira da praia. E ele entra no mar.
que acontece? Ele é levado pelas ondas. E ela sabia disso e ela proporcionou a ocasião para que isso acontecesse. Ela não pediu socorro, não gritou, não acudiu o menino. Oi? Conduta por omissão, exatamente. Quando ela viu que o menino submergiu, quer dizer, ele não voltaria mais, aí que ela gritou por ajuda. Aí que vieram, né? O pai, as pessoas socorreram. Então, ela matou o menino, assim, diretamente? Foi lá e estrangulou, matou? Não, mas ela proporcionou todas as condições para que isso acontecesse. Só que depois que aconteceu, ela começou a ter um sentimento de culpa, de remorso, de arrependimento. E esse sentimento de culpa fez com que a vibração dela como espírito baixasse ainda mais. O que tornou ainda mais fácil a atuação de Odila sobre ela. Aí sim a obsessão se tornou mais forte, porque ela baixou o nível da sua vibração. E ela não sabia, nem Odila, que o Júlio, ele veio para uma encarnação curta, pequena, ele desencarnaria mesmo, independente desse incidente ou acidente. E se elas soubessem disso, era só dar tempo ao tempo, né? E o Clarencio diz que o Júlio, desencarnado, foi conduzido a uma região a qual lhe compete. Agora, a Odila mãe sabe disso, que ele iria mesmo desencarnar? Não, não sabe. A Odila mãe, desencarnada, ela consegue ver o Júlio? Ambos estão desencarnados já. A Odila consegue ver o filho? Também não. Por que ela não consegue? Porque pelo despreparo espiritual. Ela está numa região e ela está tão atormentada que ela não consegue melhorar a sua frequência vibratória a fim de atingir um plano melhor onde possa estar o Júlio, né? E aí no capítulo de ontem, de domingo passado, desculpa, o Luiz Antônio viu no capítulo 5 os valiosos apontamentos. Então ele diz assim, ele narra do mar, da praia, e ele diz que na praia o oceano é miraculoso reservatório de forças. Diz mais ainda, a atmosfera marinha é impregnada por infinitos recursos de vitalidade da natureza. Quando nós vemos isso aqui, nós nos lembramos do livro Voltei. Livro maravilhoso, que a leitura deveria ser obrigatória, né, André? E nós nos lembramos do irmão Jacó, quando ele desencarnou, ele teve dificuldade para que os laços se desatassem, e ele foi levado, ele morava no Rio de Janeiro, ele foi levado até a praia, até a beira-mar. Por quem? Por sua filha, que já o havia antecedido, do plano espiritual, e por ninguém menos que Bezerra de Menezes. Então, esse auxílio do mar é bastante interessante, né? Essa vitalidade da natureza. E o Clarencio ainda continua nesse capítulo aí. O auxílio dos espíritos vem atuando nos centros do perispírito e corrigindo grandes males. Bem, a atuação dos espíritos, então, acontece nos centros do perispírito. Que centros são esses? São os centros de força, que os orientais chamam de chakras. Então, o centro, os 7 principais, né? Nós temos inúmeros, os 7 principais. Né? Então, os espíritos atuam nesse centro de força do perispírito e eles vão corrigindo muitos males. Aí eles começam a falar daquela senhora que está com câncer e ela é retirada do corpo físico durante o sono, levado para a praia e lá os espíritos atuam sobre ela, sobre o perispírito. E aí nós nos perguntamos, e é um questionamento do livro, já que os espíritos podem corrigir grandes males, então um câncer pode ser curado pela ação dos espíritos benfeitores? Pode, o livro deixa isso bem claro. Esse testemunho, essa narrativa de Clarencio deixa isso bem claro. Agora, sempre se cura? Não. Nós temos exemplos aqui na casa, que a caridade não nos permite citar os nomes,
de pessoas com câncer, que tiveram câncer e foram curadas, e de pessoas que tiveram câncer e não foram curadas. Por que isso? Primeiro, para receber essa ação dos espíritos, nós precisamos estar numa frequência vibratória adequada. E como nós melhoramos a nossa frequência vibratória? Bons pensamentos, boas leituras, boas músicas e o auxílio importantíssimo da prece. Se nós nos mantivermos boas conversas, né? Se nós nos mantivermos assim, nós melhoramos a nossa frequência vibratória. Nós facilitamos o trabalho dos benfeitores. Se nós nos fecharmos a isso, como diz o Luiz Antônio, igual você abrir um guarda-chuva, o auxílio não chega até nós, né? Então, a prece e a fé transformadora é a tarefa de socorro que opera milagres. E por que muitas pessoas não se curam, então? Por não atingirem, não melhorarem essa vibração, não atingirem uma frequência tal que os espíritos possam atuar, se fecham integralmente ou pela ação da lei. A ação dos espíritos, eles auxiliam muito, mas a ação dos espíritos benfeitores está sempre subordinada à lei. Se aquela criatura tem que passar por aquilo devido a um desajuste com a lei, aquilo vai se cumprir. Então, às vezes, não é nem que a pessoa não está orando, não está com frequência boa, é porque ela está subordinada à lei, que é o caso dessa senhora. Então, ela não será curada devido a isso. Mas, olha só, ela habitua-se à ideia da partida. Ela será levada todas as noites para a praia e esses espíritos vão trabalhando o perispírito dessa senhora. Ela vai se habituando com esse trabalho, ela vai se habituando à partida. E mais que isso, ela vai ajudar a família. Ela vai transmitir aos familiares resignação e coragem para o transe da separação. É maravilhoso. Maravilhoso, né, gente? O trabalho dos espíritos. E tem uma frase aí nesse capítulo que mexe muito com a gente. Diz assim: a enfermidade longa é uma bênção desconhecida entre os homens. Porque quando nós vemos muitas vezes uma enfermidade longa, nos causa um transtorno, nos causa aborrecimento, raramente nós encaramos aquilo como uma bênção. Mas Jesus dizia isso, né? No Evangelho de Jesus. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Às vezes esse período longo é exatamente o período que aquele espírito precisa para se ajustar com a lei. Para que a passagem dele seja menos traumática e para que no mundo espiritual ele esteja melhor. Se fizermos os reajustes aqui enquanto encarnados, a nossa vida, na outra vida, será melhor. Então, é um precioso curso preparatório da alma para a grande libertação. Então, vamos lembrar disso. Uma doença, um período longo, é um curso preparatório para a libertação da alma. Então, vamos ao estudo de hoje. Capítulo 6, num lar cristão. Então, vamos iniciar a leitura num lar cristão. Localizaram? Capítulo 6. Então, vamos lá. Propunhamos-nos a seguir o caso de Zulmira, não só para cooperar a favor de suas melhoras, mas também para registrar os ensinamentos possíveis. E solicitando o concurso de Clarencio, dele ouvimos judiciosas ponderações. Sim, disse ele, para auxiliar em processos dessa natureza, é preciso marchar para a frente, mas para compreender o serviço que nos compete e avançar com segurança, é necessário voltar à retaguarda, armando-nos de lições que nos esclareçam. Não sabíamos como interpretar-lhe a palavra. Entretanto, ele mesmo nos socorreu, explicando depois de ligeira pausa. Para realizarmos um estudo geral da situação, convém o contato com outras personagens do drama que se desenrola.
ser-nos-á interessante para isso uma visita ao pequeno Júlio no domicílio espiritual em que estagia. Então, olha que interessante. Ele diz agora que para auxiliar é preciso marchar para a frente. Eles querem auxiliar a Zulmira, então é preciso marchar para a frente. Mas, para compreender, é necessário voltar à retaguarda. Então, não adianta tratar da Zulmira daquele momento em diante. Eles têm que voltar, entender o histórico dessa mulher, o que é que aconteceu lá atrás, por que o Júlio, ele já tinha uma reencarnação pequena, e por que ele foi antes ainda. Tudo isso ele vai esclarecer daqui para diante. Então, é preciso sim caminhar para frente, mas nós temos também que olhar para o passado, para trás, porque é ele que vai nos esclarecer isso aí, né? Por isso que ele vai agora visitar outra família, que a gente começa a ler e fala, mas o que essa família tem a ver com a história aqui, né? É uma outra família, outras crianças, outra senhora, mas no desenrolar do livro nós vamos entender as ligações entre essas personagens. Então, é o que vai acontecer agora. Vejamos, então. Então, eles vão tentar ir onde está o pequeno Júlio. Aí diz o André, será um prazer, clamei presente. Poderíamos seguir agora? Perguntou Hilário. Olha a ansiedade, né? Esse Hilário deve ser meio parente da Lourdinha, uma ansiedade doida. Poderíamos ir agora, já? O ministro refletiu por segundos e observou. Nas responsabilidades que esposamos, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração do bem. Não nos achamos em férias, e sim em trabalho ativo. Pensou e aduziu. Sei que amanhã à noite, Eulália deve acompanhar 2 de nossas irmãs encarnadas à visitação dos filhinhos que as precederam na grande viagem da morte e que se encontram no mesmo sítio em que Júlio se demora asilado. Poderemos substituir nossa cooperadora no serviço a fazer. Seguiremos em lugar dela. Prestaremos assistência às nossas amigas e examinaremos a situação da criança. Olha só, essa Eulália também é um espírito, um benfeitor, que está ali auxiliando em tudo isso. E o Clarencio esclarece, olha, a Eulália vai atender duas mães, duas mães encarnadas, que vão visitar os seus filhinhos. Como que acontece isso? No momento do sono, né? Ao desmembramento, elas são levadas para visitar os filhos. E o Clarencio falou, então nós podemos fazer isso no lugar de Eulália. E ele diz assim, mas não nos é aconselhável indagar por indagar. Porque a gente quer saber por quê, né? Mas esse indagar por indagar significa curiosidade, pura curiosidade. Nós queremos saber para aprender ou para melhorar, muitas vezes só para curiosidade, só para saber mesmo, né? Então, não é aconselhável indagar por indagar. Procuremos o objetivo, a utilidade e a colaboração no bem. Então, se nós quisermos saber de algo, nós temos que pensar nisso aí. Eu vou perguntar para aí, André, como é que foi aquela história lá? Só para saber? Ou será que é para ajudar, para colaborar? Se não for para acrescentar ou para aprender algo, calemos, né? Continuando, então. Anotando a preciosa lição de trabalho que aquelas expressões encerram, aguardamos a noite próxima com ansiedade real. Eu nem teria dormido, gente. Alguém aqui teria dormido essa noite? Uma noite assim? Na hora aprazada, descemos a matéria densa em busca das irmãs que seguiriam conosco. O que é essa matéria densa? Aqui onde nós estamos, né? Aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhes confiou. Então, é uma senhora que vai visitar um filho. Ela está com 3 dos 4. Então, ela vai visitar esse 4º filho que está no plano espiritual, né? Então, aqui reside nossa irmã Antonina, com 3 dos 4 filhos que o Senhor lhe confiou.
Incapaz de vencer as tentações da própria natureza, o marido abandonou-a há 4 anos para comprometer-se em delituosas aventuras. A dona da casa, porém, não desanimou. Trabalha com diligência numa fábrica de tecidos e educa os rebentos do lar com acendrado amor ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sabido resgatar com valor as dívidas que trouxe do pretérito próximo. Perdeu há meses o pequeno Marcos, de 8 anos, atacado de fulminante pneumonia, com quem se encontrará depois da prece que proferirá com os pequeninos. Trarei comigo a outra companheira de nossa viagem. Quanto a vocês, auxiliem nas orações e nos estudos de Antonina, até que eu volte, de modo a seguirmos todos juntos. Então, olha, o Clarencio, o que ele fez? Ele está deixando o Hilário e o André Luiz, ali na casa dessa Antonina, e ele vai buscar a outra senhora. Antonina, há alguns meses, perdeu um filho de 8 anos e ela é uma das pessoas que eles vão conduzir para visitar os filhos. Então, vamos ver o caso da Antonina. Ela reside com 3 filhos, foi abandonada pelo marido, trabalha em uma fábrica e educa os filhos à luz do Evangelho. Com isso tudo, com esse trabalho, esse abandono que ela teve do marido, todas essas dificuldades do caminho, na verdade, são resgates do passado. E o filho Marcos desencarnou aos 8 anos com pneumonia. Então, aqui nós temos a dona Antonina e os filhos. A Liz, olha que bonitinho, gente. A Lisbela, o Henrique e o Haroldo. Está faltando o Marcos aqui, que está no plano espiritual, e é quem ela vai visitar esta noite. Continuando a leitura, então. Hilário e eu penetramos a sala desataviada e estreita. Uma senhora ainda jovem, mas extremamente abatida, achava-se de pé, junto de 3 lindas crianças. 2 rapazinhos entre 11 e 12 anos e uma loura pequerrucha, certamente a caçula da família, que pousava na mãezinha os belos olhos azuis. Num recanto do compartimento humilde, triste velhinho desencarnado, como que se colocava à escuta. É interessante essa personagem aqui, né? Quer dizer, ela vai fazer o Evangelho, ali está, na mesa estão a mãe e os 3 filhinhos, mas tem também desencarnados. Dona Antonina colocou a toalha muito alva, sobre a toalha muito alva, 2 copos com água pura. Tomou um exemplar do Novo Testamento e sentou-se. Logo após, falou carinhosamente. Se não me falha a memória, creio que a prece de hoje deve ser feita por Lisbela. A pequenina levou as minúsculas mãos ao rosto, apoiou graciosamente os cotovelos sobre a mesa e, cerrando os olhos, recitou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Lisbela abriu os olhos de novo e procurou silenciosamente a aprovação maternal. Dona Antonina sorriu satisfeita e exclamou, você orou muito bem, minha filha. E dividindo a atenção agora com os 2 meninos, entregou o Evangelho a um deles, convidando, abra, Henrique, vejamos a mensagem cristã para os nossos estudos da noite. Então, ela abriu o livro aleatoriamente. Né? O rapazinho escolheu o texto ao acaso, restituindo o livro às mãos maternais. A genitora, emocionada, leu os versículos 21 e 22 do capítulo 18 das anotações do apóstolo Mateus. Aí vem o trecho do Evangelho. Então Pedro, aproximando-se dele, disse,
Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Calou-se Dona Antonina, como quem aguardava a manifestação de curiosidade dos jovens aprendizes. O pequeno Henrique, iniciando a conversação, perguntou com simplicidade, mãezinha, por que Jesus recomenda um perdão assim tão grande? Olha lá, o que Jesus recomenda? 70 vezes 7. E ele quer saber, por que tanto assim, né? Tem que perdoar tudo isso mesmo? Criança é... Muitos de nós também pensamos assim, né? Demonstrando vasto treinamento evangélico, a senhora replicou, somos levados a crer, meus filhos, que o Divino Mestre, ensinando-nos a desculpar todas as falhas do próximo, inclinava-nos ao melhor processo de viver em paz. Quem não sabe desvencilhar-se dos dissabores da vida, não pode separar-se do mal. Uma pessoa que esteja parada em lembranças desagradáveis, caminha sempre com a irritação permanente. Imaginemos vocês na escola. Se não conseguirem esquecer os pequeninos aborrecimentos nos estudos, não poderão aproveitar as lições. Hoje é um colega menos amigo a preparar lamentável brincadeira. Amanhã é uma incorreção do guarda enfadado em razão de algum equívoco. Se vocês imobilizarem o pensamento na impaciência ou na revolta, poderão fazer coisa pior, afligindo a professora, desmoralizando a escola, prejudicando o próprio nome e a saúde. Uma pessoa que não sabe desculpar, vive comumente isolada. Ninguém estima a companhia daqueles que somente derramam sobre si mesmos o vinagre da queixa ou da censura. Olha que interessante, quem não desculpa vai ficando isolado, porque é uma pessoa azeda, uma pessoa de difícil convivência. Então a companhia daquela pessoa não é agradável, porque ela está sempre alfinetando o outro. Então vai se tornando uma pessoa que nós vamos nos deixando de lado, né? Nessa altura do ensinamento, Dona Antonina fitou o primogênito e perguntou, você, Haroldo, quando tem sede, preferiria beber a água escura de um cântaro recheado de lodo? Ah, isso não, replicou o mocinho muito sério. Escolherei água pura, cristalina. Assim somos também, tratando-se de nossas necessidades espirituais. A alma que não perdoa, retendo o mal consigo, assemelha-se ao vaso cheio de lama e fel. Forte isso, hein, gente? Não é o coração que possa reconfortar o nosso. Não é alguém capaz de ajudar-nos a vencer nas dificuldades da vida. Se apresentamos nossa mágoa a um companheiro dessa espécie, quase sempre nossa mágoa fica maior. Por isso mesmo, Jesus aconselhava-nos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja como o sol brilhando em casa limpa. Então, essa imagem que ela faz sobre o perdão, vamos pensar, uma pessoa simples, operária de uma fábrica, mas com uma sabedoria, né? Uma psicologia, uma sabedoria espiritual para educar os filhos. Então, quando ela fala do perdão, a imagem que ela faz do cântaro cheio de águas lodosas, água suja, se nós queríamos beber dessa água. Assim é a pessoa que não desculpa, que não perdoa. É como um jarro cheio dessa água suja. Ninguém quer chegar perto e tomar daquela água. Nós queremos uma água fresquinha, filtrada, geladinha, limpinha. Assim? Então, nós queremos pessoas que sejam leves, criaturas leves, não criaturas sempre mal-humoradas, azedas, né? E nós precisamos mesmo perdoar? É necessário perdoar? Sim ou não? Por que nós precisamos perdoar? Porque nós também precisamos do perdão do outro.
Nós não somos perfeitos, então nós temos que nos colocarmos na nossa posição. Ora, se eu também erro, o outro também, nós somos espíritos imperfeitos na mesma caminhada. Se não necessitássemos do perdão do outro, porque já estamos num outro patamar, nós não estaríamos aqui, vivendo aqui, né? E, então, olha o que ele diz, né? A senhora diz, o perdão é o melhor processo de viver em paz. A mágoa acumulada, ela causa transtornos físicos em nós, inclusive. Além dos transtornos espirituais, emocionais, ela causa transtornos físicos, doenças mesmo. Há câncer, que é originário de mágoa. O organismo adoece por aquele espírito mal-humorado, aquele espírito com muita mágoa. Tem uma frase que é atribuída a Shakespeare, na verdade, não sei se é dele, porque cada lugar que você consulta é uma coisa. Ele diz que a mágoa é um veneno que nós tomamos esperando que o outro morra. Porque nós ficamos magoados com o outro, mas aquilo está fazendo mal para quem? Para nós mesmos. Então, se alguém nos ofende, nós temos que deixar do lado. Ele é que não está num bom momento. O que será que aconteceu com ele hoje para ter essa atitude? Quando nós nos magoamos, nós pegamos aquele fardo, aquele pacote que é dele e trazemos para os nossos ombros. Se nós deixamos para lá, ele que vai resolver aquilo, ele que vai carregar aquela carga, aquele fardo, até ele trabalhar aquilo e vencer aquela dificuldade. Quando nós nos magoamos, nós pegamos aquele pacote e trazemos para as nossas costas. Então, nós é que passamos a carregar um fardo que não é nosso, porque foi o outro que nos ofendeu. Emmanuel tem uma frase muito forte falando sobre perdão. Ele diz que o perdão é o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Então, vejamos, quando nós temos uma infecção num órgão qualquer, nós vamos ao médico, ele nos prescreve um antibiótico, nós tomamos esse antibiótico porque sabemos que é ele que vai combater a infecção, né? E no caso da mágoa, quando nós guardamos alguma coisa conosco, que antibiótico que é esse que pode tirar essa mágoa do nosso coração? Emmanuel diz que é o perdão. Que ele é como um antibiótico mental. Olha, vai limpar a nossa mente, tira isso, né? Nós ficamos alugando a nossa casa mental para essas mesquinharias. Vamos colocar na nossa casa mental coisas boas. E às vezes nós ficamos enchendo desses melindres, dessas pequeninas coisas que nos acontecem e vamos ocupando esse espaço da nossa casa mental. Então, Emmanuel diz que o perdão é o único antibiótico mental capaz de extinguir as infecções do ressentimento no organismo do mundo. E Chico vem nos dizer que o grande desafio lançado à humanidade é perdoar. E mais ainda, ele nos diz, o perdão talvez seja a virtude mais requisitada na terra entre as criaturas. Então, nós temos que desenvolver as virtudes que trazemos latentes em nós. As virtudes já estão em nós. Nós precisamos fazê-las aflorar. Nós precisamos desenvolver essas virtudes, cultivar. A paciência, a abnegação, a caridade, a resignação e tal. Mas o Chico diz que o perdão talvez seja a virtude mais requisitada. Porque no mundo ainda de seres imperfeitos, como todos nós o somos, as dificuldades são inúmeras. Se nós não nos perdoarmos e não perdoarmos o outro, nós vamos viver num eterno conflito, conosco mesmo e com o próximo. Por isso que ele diz que é uma das virtudes mais requisitadas. Isso está no livro Doutrina Viva, é o primeiro livro do Chico como espírito. Depois de desencarnado, ele ditou esse livro para o Carlos Bacelli, é a primeira manifestação dele como espírito. Continuando então, meus amigos. Expressivo, então ela está explicando para as crianças o porquê da necessidade do perdão. Porque a criança, eles são pequeninos ainda, né? Então aquele moleque traquina, que às vezes faz alguma coisa com ele na escola, então ele quer saber, mas eu tenho que perdoar sempre? Tudo, todas as coisas? Então ela esclarece, fala tudo isso, compara com esse jarro de água lodosa, sujo, né?
Continuando então, expressivo intervalo fez-se notar. O jovem Haroldo, de semblante apoquentado, interferiu indagando. Mas a senhora crê, mãezinha, que devemos perdoar sempre? Como não, meu filho? Ainda mesmo quando a ofensa seja a pior de todas? Ainda assim. E observando inquieta, Dona Antonina acentuou. Por que tratas deste assunto com tamanha preocupação? Olha, ela ficou, né? O que será que essa criança está pensando, né? Ela quer, eu preciso perdoar sempre, até as coisas mais graves. E ela ficou preocupada. O que será que passa na cabeça do filho? Aí ele esclarece, ó, refiro-me ao papai. Disse o menino algo triste. Por quê? Eles foram abandonados pelo pai. Né? Papai abandonou-nos quando mais precisávamos dele. Seria justo esquecer o mal que nos fez? Quer dizer, essa criança ainda não perdoou o pai. Essa fala dele, ele ainda é magoado com isso. Né? E às vezes nós adultos provocamos feridas numa criança difícil de curar. Precisamos ter esses cuidados. Né? Oh, meu filho, comentou a nobre mulher, não te detenhas nesse problema. Por que alimentar rancor contra o homem que te deu a vida? Como condená-lo se não sabemos tudo o que lhe aconteceu? Seria realmente melhor para o nosso bem-estar se ele estivesse conosco. Mas se devemos suportar a ausência dele, que os nossos melhores pensamentos o acompanhem. Teu pai, meu filho, com a permissão do céu, deu-te o corpo em que aprendes a servir a Deus. Por esse motivo é credor de teu maior carinho. Há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Queridos, a suavidade, a meiguice, a generosidade dessa mulher, a sabedoria, é impressionante. Né? Olha como ela é uma simples operária de fábrica, mas tem uma sabedoria que muitos doutores não conseguem ter. Como ela acalma o coração do filho, né? Ele te deu a vida. Ele é seu pai. Andrei Moreira, quando ele fala sobre pais, ele fala muito disso, de honrar pai e mãe, de respeitar pai e mãe. Andrei Moreira bate muito nessa tecla. E ele disse que só existe cura para as nossas dores quando nós olhamos com gratidão para aquilo que nos foi dado. Então, a gratidão do que nós recebemos. E ele faz uma imagem, e ele diz assim, na história de cada um de nós, aqui, de cada um de nós vamos sempre contar, dizer, trazer conosco algo que nos faltou. Todos nós. Algo nos faltou na nossa infância. Algo que nós queríamos ter recebido dos pais e não recebemos. Mas nós precisamos entender que nossos pais são seres humanos, imperfeitos, com vícios, pessoas comuns como nós. E quando exigimos dele perfeição, nós estamos exigindo algo que muitas vezes eles não têm para dar. Eles também não são perfeitos. Então, eles não podem dar algo que eles ainda não possuem. E nós, muitas vezes, exigimos perfeição dos pais. Então, quando nós exigimos essa perfeição, nós exigimos algo que eles não têm. E o Andrei Moreira, ele faz uma imagem bastante interessante. Ele diz assim, nós colocamos em uma das mãos tudo que não nos foi dado. Tudo que nos foi negado. Tudo que faltou para nós. Todas as dificuldades que recebemos da vida. Todas as injúrias de que fomos vítimas. Tudo que nossos pais não nos deram. Todas as nossas carências. E deixamos a outra mão assim. Se ela está assim, nada tem aqui. Nós temos que inverter. Nós temos que esvaziar essa mão do que nos faltou. Das nossas carências. Do que não recebemos. Dos nossos sonhos não realizados.
e virarmos essa mão e enchermos essa mão do que a vida nos dá, de todas as bênçãos que recebemos. Então, honrar pai e mãe, independente de quem eles sejam, ou do que quer que tenham feito, eles nos deram a oportunidade bendita desta reencarnação. Estamos aqui porque nosso pai e nossa mãe optaram por não nos abortar. Nossa mãe talvez tenha corrido risco de vida, como foi o caso da minha mãe, para que eu estivesse aqui. A minha irmã caçula já tinha 10 anos quando minha mãe engravidou. Então, eu sou uma filha temporona. E minha mãe tinha sérios problemas cardíacos. E o médico queria provocar o aborto porque dizia a ela que ela não resistiria ao parto, pelo problema cardíaco. E ela encarou a gravidez, encarou o parto, e eu estou aqui. Vocês estão me aguentando hoje por isso. Então, quer dizer, nosso pai e nossa mãe, nós estamos aqui porque eles não nos abortaram, porque eles tiveram a coragem de correr o risco e nos deixar nascer. Essa gratidão aos pais, nós precisamos ter sempre, independente do que eles tenham nos feito lá no passado, independente do que tenha nos faltado, independente do que nós queríamos e eles não puderam nos dar. Mas eles nos deram algo preciosíssimo, que é a vida. O que nós fazemos e o que nós faremos dessa vida depende de nós. Eles já nos deram a vida. Então, vamos esvaziar essa mão das nossas carências e vamos encher a mão das bênçãos que nós recebemos da vida todos os dias. Porque a vida, queridos, ela é tão grandiosa, ela é tão generosa, ela é tão gigante, ela é tão perfeita, que não tem preço. Nada paga aos nossos pais a oportunidade que nós tivemos de estarmos aqui encarnados. Isso não tem preço. Então, é essa gratidão que essa mãe tenta passar para os filhos, né, que ainda têm mágoa dos pais. E ela diz assim: há serviços que não podemos pagar senão com amor. Nossa dívida para com os pais é dessa natureza. Então, não há como pagar aos nossos pais a vida que eles nos deram. A oportunidade de estarmos aqui neste planeta, nos ajustando e ajustando as nossas contas com a lei. Por isso nós temos que ser gratos aos pais, independente do que quer que tenha acontecido conosco na nossa trajetória. Continuando, então. Até perdi aqui. Foi muito... Recordando, talvez, que a família se achava num curso de formação cristã, a dona da casa acrescentou: olha, eles estavam no Evangelho, para a dona da casa era um curso de formação cristã. Um dia, quando Moisés, o grande profeta, foi ao monte receber a revelação divina, uma das mais importantes determinações por ele ouvidas do céu foi aquela em que a eterna bondade nos recomenda: honrarás teu pai e tua mãe. A lei enviada ao mundo não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais, mas sim que nos cabe a obrigação de honrá-los com o nosso amor respeitoso, sejam eles quais forem. A reduzida assembleia recolhia as explicações de olhos fechados e iluminados. Haroldo mostrou-se conformado. Todavia, ainda ponderou. Criança é terrível, né? Ela vai fundo. Compreendo, mãezinha, o que a senhora quer dizer. Entretanto, se papai estivesse junto de nós, talvez Marcos não tivesse morrido. Teríamos o dinheiro suficiente para tratá-lo. Olha, ainda tem mágoa, né? Quer dizer, o irmãozinho morreu por falta de recursos, ele deixa transparecer aqui, né? Dona Antonina enxugou apressada as lágrimas que lhe caíram espontâneas ante a evocação do filhinho e continuou: seria um erro permitir a queda de nossa confiança no Pai Celestial. Marcos partiu ao encontro de Jesus porque Jesus o chamava.
nada lhe faltou. Rogo a vocês não darmos curso a qualquer ideia triste a respeito da memória do anjo que nos precedeu. Nossos pensamentos acompanham no além aqueles que amamos. Olha que interesse, que postura dessa mulher. Ela não permite que pensamentos magoados, ruins, continuem. Ela corta ali e já dá uma explicação para retomar o assunto de uma maneira leve. Ela não permite que essas mágoas, esses pensamentos se estendam. É uma sabedoria demais, né? Neste ponto da conversação, Lisbela inquiriu graciosa: Mãezinha, Marcos nos vê? Sim, minha filha, esclareceu Dona Antonina, emocionada. Ele nos ajuda em espírito, pedindo a Jesus forças e bênçãos para nós. Por nossa vez, devemos auxiliá-lo com as nossas preces e com as nossas melhores recordações. Dona Antonina, porém, pareceu asfixiada por enormes saudades. Enquanto os meninos comentavam com interesse os ensinamentos da noite, demorava-se absorta, mentalizando a imagem do pequenino. Quando o relógio assinalou o fim do culto, solicitou a Henrique que fizesse a oração de encerramento. O Petis repetiu a prece dominical, rogando ao Senhor abençoasse a mãezinha, e o trabalho terminou. A dona da casa repartiu com os pequenos alguns cálices da água cristalina que Hilário e eu magnetizáramos, e logo após, pensativa e saudosa, retirou-se com os filhinhos para a câmara em que se recolheriam todos juntos. Quem estava ali assistindo a esse evangelho? André Luiz e o Hilário. Eles que magnetizaram a água. Então, quando nós pensamos que às vezes não há ninguém conosco, né? Eles estão ali. Então, a fala dessa mulher em relação ao pai, olha só. Honrarás teu pai e tua mãe. Ela falou, foi Moisés quem já nos trouxe essa mensagem, muito antes de Jesus. E ela esclarece, a lei não estabelece que devamos analisar a espécie de nossos pais. Quer dizer, não é a lei que vai nos dizer, não importa isso, mas que nos cabe honrá-los, sejam eles quais forem. Então, queridos, essa sabedoria, essas lições precisam ficar conosco, né? Que nós, essas bênçãos, vamos encher nossas mãos das bênçãos. Esquecermos aquilo que nos falta, aquilo que não nos foi dado, as nossas carências. E Emmanuel, lá no prefácio desse livro, lá no prefácio, ele diz assim, a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Ajuda aos que te cercam, auxiliando a ti mesmo. Quando nós achamos que estamos fazendo bem ao outro, estamos fazendo a nós mesmos, né? O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Vamos ler de novo esse trechinho, olha. Não ouvides, não, o tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, não ouvides que o teu hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Esse prefácio de Emmanuel é maravilhoso, vale a pena relê-lo num tempinho. Então, que nós possamos ter a generosidade dessa Dona Antonina. O que é que vai acontecer agora? Ela vai dormir, depois desse evangelho maravilhoso, ela vai dormir, vai passar por aquele desmembramento. André Luiz e Hilário, o Clarencio vai voltar já com a outra senhora, que ele foi buscar em espírito, né? Vai se juntar a eles e eles vão levar essas duas mães para visitar os seus filhinhos desencarnados. E onde estão esses filhinhos desencarnados? Onde também está o Júlio. Lembram? O Júlio também está lá. Então, aí eles vão chegar também até o Júlio. Então, próximas emoções com a Luiz Antônia no próximo domingo.
É verdade, a Luzia está falando da importância do evangelho no lar. Tudo isso que nós vimos, vejam só, essa senhora estava ali fazendo o evangelho com os filhos. Mas ela estava só ela e aquelas crianças? Não, nós já vimos que tinha um senhorzinho desencarnado ali. Mais ainda, André Luiz e o Hilário. Então, quando nós fazemos o evangelho no lar, a ajuda espiritual que nós recebemos não dá para nós quantificarmos. Eu que sou matemática, a gente gosta de colocar tudo em números, em estatísticas, em percentagens. Não, esse auxílio que vem dos benfeitores não dá para nós quantificarmos. Então, é importante o evangelho no lar? Importantíssimo, é fundamental. Porque nos protege a nossa casa, protege as pessoas que estão conosco, auxilia desencarnados que são trazidos para aquele momento de prece, para receberem orientação, auxílio. E ainda nós temos esses benfeitores que vêm para nos auxiliar também. Então, quem ainda não faz o evangelho no lar, escolha um dia da semana, o dia em que vocês possam se reunir. Se a família não concorda, mas na minha casa só eu, ou as pessoas não concordam com isso, não gostam, faça sozinho, não tem importância. Você não estará sozinho. É isso que nós temos que entender. Nós nunca estamos sós. Nós estamos sempre acompanhados de encarnados ou desencarnados. Então, nós temos, às vezes, uma multidão ao nosso redor e nós não nos damos conta. Então, escolha um dia da semana, um horário. Olha, o melhor dia para mim é segunda-feira, 8 horas da manhã, no café da manhã. Ou é à noite, ou é à tarde. Enfim, escolha um horário. Você pode seguir o evangelho na sequência em que ele se apresenta, cada dia uma mensagem, ou abrir a ele aleatoriamente, como as crianças fizeram aí. É simples fazer o evangelho, gente, 10 minutos. Você faz uma prece inicial, pode ler uma dessas mensagens, né, André, que nós temos aos montes conosco. Faça uma prece, leia o texto, comenta. Quem quer comentar alguma coisa? Faça uma prece final, deixa a aguinha ali, porque os benfeitores estão ali fluidificando a água. E pronto, 10 minutinhos. Mas a proteção que nos vem, quem estudou, já leu o livro Nosso Lar, lembra quando André Luiz, toda a obra dele, ele fala no Nosso Lar, quando ele chegou naquela casa em que o marido era alcoólatra, né? Aquela casa tinha um cinturão prateado rodeando aquela casa. Ele perguntou o que era aquilo. André Luiz estava começando a visitar o nosso planeta. Né? E o benfeitor esclareceu, o próprio Clarencio mesmo, né? Esclareceu que naquela casa, aquela senhora fazia o evangelho no lar. Então, aquele cinturão era proteção, porque o marido era alcoólatra. E, nesse momento, o marido chegou, rodeado de espíritos, também viciados no álcool, e que se compraziam com o vício dele. Eles se alimentavam do vício do marido. Chegou no portão, eles não conseguiram entrar, só entrou o marido. Ele jantou, descansou, tomou banho. Quando ele voltou, saiu, os espíritos estavam lá aguardando por ele, mas a casa estava protegida. Então, nós somos ainda, né, bastante material naquilo que nós vemos, que nós pegamos. E isso que a gente não percebe, não enxerga, às vezes a gente demora um pouquinho para entender que é tão real quanto isso que eu estou vendo, apertando e pegando. É tão real quanto. Os nossos olhos físicos é que não têm esse alcance de enxergar isso, mas o mundo espiritual nos rodeia sempre, né, em todos os momentos. Então, quem ainda não faz o evangelho no lar, 10 minutinhos, por que sempre no mesmo dia e no mesmo horário? Para que os benfeitores que eles ali forem destacados para auxiliar aquela casa e aquela família, eles também têm compromissos. Então, eu faço um dia segunda-feira, 3 horas da tarde. Na outra semana, eu faço na terça, 8 da noite. Na outra semana, na quarta, 7 horas da manhã. Quer dizer, os benfeitores ficam, em outra semana não faz. Então, tem que ter um dia e um horário específico para isso. Disciplina, disciplina, disciplina. A receitinha de Emmanuel. Muito obrigada pela caridade de vocês em me ouvir, pela paciência, e que tenhamos todos um bom domingo. Muita paz.